Quando lemos a Bíblia com atenção, uma pergunta aparece rapidamente: se Deus é amor, por que a história bíblica está cheia de sacrifícios, altares, cordeiros, sangue? Por que o perdão parece passar pela morte? E mais ainda, se Deus pode perdoar, por que simplesmente não perdoar? Hoje nós vamos explorar uma das perguntas mais profundas de toda a teologia bíblica. E vamos fazer isso juntos aqui no Shalom Design, o canal onde a teologia ganha forma em desenhos, mapas e conexões visuais que ajudam a entender a Bíblia com muito mais clareza. Então já se prepara, porque hoje a nossa jornada vai atravessar toda a história bíblica, do Éden até a cruz. Existe uma pergunta que intriga muita gente quando começa a ler o Antigo Testamento. Se Deus é amor, por que ele exigia sacrifícios? Por que animais inocentes precisavam morrer? E quando chegamos ao Novo Testamento, a pergunta fica ainda maior. Se Jesus é o Filho de Deus, por que ele precisou morrer na cruz? Por que a cruz? E não outra forma? Será que Deus precisava de sangue? Ou será que existe algo muito mais profundo acontecendo na história da redenção? Hoje nós vamos descobrir isso juntos. Então se prepara, porque tudo começa lá no início da história humana. Para entender os sacrifícios, precisamos voltar ao começo de tudo, ao Jardim do Éden. Ali Deus havia dado uma ordem clara a Adão e Eva. Eles podiam desfrutar de toda a criação, toda a beleza do jardim, toda a comunhão com Deus. Mas havia um limite. Eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que quando essa ordem foi quebrada, algo profundo aconteceu. Adão e Eva não caíram mortos naquele instante. Mas naquele dia, a morte entrou na experiência humana. A comunhão com Deus foi rompida, a harmonia da criação foi afetada e o acesso à árvore da vida foi perdido. A partir daquele momento, a humanidade começou a caminhar em direção à morte. Aqui existe algo muito importante de entender. O pecado não é apenas um erro moral, ele é uma rebelião contra o Criador. E quando essa ruptura acontece, ela gera consequências profundas. Mas logo depois da queda, acontece algo curioso. Adão e Eva percebem sua vergonha. Eles tentam resolver o problema sozinhos, fazendo roupas de folhas. Mas Deus faz algo diferente. Ele cobre a vergonha deles com túnicas de pele. E para existir pele, uma vida precisou ser tirada. Aqui nasce um padrão que vai atravessar toda a Bíblia. Em Gênesis 3, vemos o primeiro sinal de algo muito maior que viria depois. Deus faz roupas de pele para cobrir a vergonha humana. Mas para existir pele, houve morte. E essa morte não foi fruto da violência humana. Ela foi parte da provisão divina. Ali surge um princípio que vai atravessar toda a história bíblica. Vida pela vida. O inocente cobrindo a vergonha do culpado. Uma vida sendo entregue para que outra possa continuar. Esse momento estabelece um padrão espiritual profundo. Uma vida sendo oferecida no lugar de outra. Esse princípio aparece novamente, e novamente, e novamente ao longo da Bíblia. Mais tarde, ele se torna parte do próprio sistema de culto de Israel. Mas é importante entender algo fundamental. Esse sistema não existia porque Deus tinha prazer em sacrifícios. Ele existia porque o pecado produz morte. E essa realidade não pode simplesmente ser ignorada. Quando chegamos ao livro de Levítico, esse princípio se torna explícito. Deus estabelece o sistema sacrificial. E ali aprendemos algo muito importante. O sangue não é mágico. Ele representa a vida. E a expiação acontece quando uma vida é oferecida no lugar de outra. O sacrifício ensinava algo sério. O pecado não é algo leve. Ele tem consequências reais. Quando um adorador levava um animal ao altar, um gesto muito significativo acontecia. Ele colocava as mãos sobre aquele animal. Era um momento profundamente simbólico. Era como se ele estivesse dizendo: se não houvesse um substituto, eu não poderia estar aqui. Aquele sacrifício lembrava duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a santidade de Deus é real. Segundo, Deus estava abrindo um caminho de aproximação. Mas aqui existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Os sacrifícios do Antigo Testamento tinham limites claros. Eles não removiam o pecado de forma definitiva. Eles precisavam ser repetidos, dia após dia, ano após ano. O sistema sacrificial ensinava, apontava, preparava, mas ele não era a solução final. O autor da carta aos Hebreus explica isso com muita clareza.
A lei era apenas uma sombra, uma antecipação, um vislumbre de algo maior que ainda viria. Os sacrifícios ensinavam uma verdade profunda: o pecado tem custo, mas ao mesmo tempo, eles apontavam para uma esperança. Um substituto perfeito, alguém que pudesse fazer aquilo que nenhum sacrifício animal jamais conseguiria realizar. E então, Jesus entra na história. E ele não vem apenas para acrescentar mais um sacrifício ao sistema. Ele vem para cumprir tudo aquilo que os sacrifícios apontavam. Ele se torna o verdadeiro Cordeiro de Deus, o substituto perfeito, aquele que viveu sem pecado e se entregou voluntariamente. Na cruz acontece algo extraordinário. Ali justiça e misericórdia se encontram. Aquilo que o sistema antigo apenas cobria, Cristo remove definitivamente. Ele oferece o sacrifício perfeito, não repetido todos os anos, mas realizado uma vez por todas. O sangue que representa a vida, agora aponta para a redenção eterna. Então voltamos à pergunta inicial. Por que a Bíblia fala tanto de sangue? Porque o pecado produz morte, porque a vida está no sangue. Mas, acima de tudo, porque Deus não exigiu isso de nós. Ele mesmo providenciou o sacrifício. No Éden, um inocente morreu para cobrir a vergonha. No Antigo Testamento, milhares de sacrifícios apontavam para algo maior. E na cruz, o Cordeiro de Deus entregou sua própria vida. Essa é a história da redenção. Se essa explicação ajudou você a entender melhor a lógica bíblica dos sacrifícios, faz 3 coisas rápidas aqui e agora. Curta este vídeo. Deixe um comentário dizendo o que mais te chamou a atenção e compartilhe com alguém que gosta de estudar a Bíblia. E claro, se você quer aprender teologia de forma clara, visual e conectada com toda a narrativa bíblica, então se inscreva aqui no Shalom Design. Muito obrigado por acompanhar até aqui e a gente se encontra na próxima aula. Shalom!